This call is now being recorded. Então, galerinha, é isso. Chegamos à nossa última aula de biologia. Foi uma grande jornada. No remoto ainda, a gente já queria presencial. Realmente, vocês são guerreiros demais. A gente, assim, professor, a gente tem muito orgulho da galera que permanece até o final. A gente fica, assim, com um coração cheio de amor por vocês. É orgulho demais, tem que ser muito guerreiro. Tá certo, gente? Vocês têm o orgulho de vocês, do processo, de estarem aqui. Vocês certamente farão a diferença no dia da prova do Enem. Vocês estão de parabéns. Eu vou bater palma para vocês. Parabéns! Vocês são joia, guerreiros. Tá, gente? Vocês vão vencer. Vocês vão ver que não é um bicho de 7 cabeças o Enem. Realmente passa quem está preparado. E para estar preparado, tem que passar pelo processo da aprendizagem. Vocês têm que estudar, têm que passar por todo esse processo que a gente passou. Estamos aqui hoje porque vocês passaram por esse processo. Eu fico muito orgulhosa de cada um de vocês. E os aulões, realmente a gente coloca uma coisa mais corrida, é mais questão, é muita questão, a gente vai falar de muita coisa. Vamos relembrar muita coisa que a gente estudou. E é uma coisa mesmo de revisão, é muito bom. A aulão é muito bom, tá certo? Intensifica muito, vocês ficam realmente bem estimulados. E a gente quer isso, tá? Então, hoje, para finalizar o conteúdo de biologia, certo? Eu trouxe o assunto que nos anos, todos os anos do Enem, eu deixei esse assunto por último, porque ele é o assunto que mais cai, que mais caiu. Ele veio mudar um pouco, nos 2 últimos anos o Enem diminuiu mais, ecologia, tá? Mas certo, sempre é um assunto que cai, com certeza vai cair, tá certo? Com certeza vai cair uma questão de ciclo biogeoquímico, ou ciclo do carbono, ou ciclo do nitrogênio. Com certeza vai cair. Então, hoje, no mínimo, 2, 3 questões. Eu até chutaria mais. Da prova de biologia, só na aula de hoje a gente vai discutir, tá? Sem falar que o conhecimento sobre ecologia, ele é necessário para as outras disciplinas. Quando a gente faz a interdisciplinaridade, ela é importante para a química, ela é importante para a geografia, tá certo? Fala em matemática também, fala em todas as disciplinas, utiliza-se o conceito de ecologia, os conceitos que a gente vai trabalhar aqui, tá? Então, vamos entender o que é ecologia, vamos entender o que a ecologia estuda, tá? Simplesmente, a ecologia, ela proporciona ao ser humano qualidade de vida, tá? A gente entende a nossa relação com os outros seres vivos, a gente entende que nós, seres humanos, a gente não está acima de todos os seres vivos, tá certo? A gente não está no topo, a gente não manda em tudo, a gente faz parte, tá certo? A gente faz parte aqui desse conjunto que é a vida, que é a biosfera, a gente faz parte, a gente não manda tudo, tá? Então, quando a gente entende isso, a gente entende que a gente, como ser humano, como ser vivo, a gente não pode destruir, a gente não pode só explorar, a gente também tem que preservar, a gente tem que cuidar para manter, tá? Então, olha como é lindo o conceito de ecologia. Ecologia nós temos aqui, olha, eco, né? Significa casa, estudo da casa. A casa seria o quê? O nosso planeta, tá bom? Então, a ecologia, ela estuda a relação entre os seres vivos e a relação dos seres vivos com o meio, tá? A gente vai falar agora, a gente vai entender a vida. Na ecologia, a gente consegue entender essa vida, tá? Então, por que é importante estudar ecologia? O maior objetivo hoje nosso, do ser humano aqui na Terra hoje, é a gente viver de uma forma, tá certo? Que a gente consiga utilizar os recursos naturais e a gente consiga garantir esses recursos para gerações futuras. Esse é o maior desafio hoje, é um desafio isso, tá? Para nós seres humanos. Isso se chama sustentabilidade, tá? Que é a sustentabilidade? É a gente utilizar os recursos naturais da Terra com responsabilidade, tá certo? Com racionalização, a ponto que a gente garanta esses recursos naturais para gerações futuras, tá certo? Então, vamos entender esse sistema. Isso também ajuda ao controle das poluições, tá? O estudo da ecologia, controle do crescimento da população. A gente estuda crescimento demográfico, que estuda em geografia, a gente também estuda em ecologia. Sendo que em geografia é ligado para a população humana e em ecologia é ligado para qualquer
população de ser vivo. A gente tem que se preocupar com o crescimento de alguns seres vivos. Você tem uma plantação, se cresce uma praga, você se preocupa, você tem que controlar essa praga, tá? Deixa eu só ver aqui o que vocês estão escrevendo. Eu queria que os grandes magnatas pensassem igual a Adriele. Infelizmente, o desafio nosso é esse, é a gente também economicamente crescer sem destruir, tá? Então, é complicado. Então, quanto mais se destrói para ganhar dinheiro, mais, tá certo? A gente vai devastar. E aí, a conta é alta. A conta que a gente paga é alta, tá certo? Então, o principal objetivo da ecologia, eu diria que seria a melhoria da qualidade de vida. Os grandes magnatas, como vocês falam aí, eles pensam o quê? Que ganhar qualidade de vida é enriquecer. Porque, claro, quem é rico pode pagar, etc, etc. Ótimo, tá? Mas aí a gente vê o quê? A destruição. Pessoal, se vocês ligam a televisão, vocês olham assim, nuvem de poeira invade São Paulo. Aí você olha, meu Deus, é o fim do mundo, é o apocalipse. Sim, é o apocalipse criado por nós, seres humanos. Se você vai lá no Sudeste, queimadas o tempo inteiro, ou lá no Centro-Oeste, ou lá no Norte, queimadas o tempo inteiro. O agronegócio, ele utiliza 70% da água doce aqui do Brasil. É só para o agronegócio. A agro é tech, agro é tudo, agro é vida, agro é dinheiro? É dinheiro, sim. Mas não, no nosso país não é feito com responsabilidade. Então, isso afeta o quê? Afeta diretamente nós. O país enriquece, economicamente, quem vende, quem planta enriquece, mas a conta quem paga é a gente. Uma nuvem de poeira. Por quê? Porque do desmatamento. Tá? Então, quando vem o vento, claro que vai levar a areia. Claro, se não tem vegetação para cobrir. Veja como é complicado, tá? É simples, mas é complicado. Você desmata uma floresta para plantar capim, para dar de comida a gado, para vender carne. Tá? Então, olhe como é caro a carne. Professora, aí, gente, depois de um tempo, no nosso país é feito assim, é sem responsabilidade. Depois de um tempo que aquele pasto fica pobre, o que é que eles fazem? Eles abandonam aquele pasto, passam a corrente, derruba outra parte lá de floresta, porque ela é fértil, tá? E plantam capim lá. É assim que eles fazem, eles acham mais barato isso. E aquele terreno, eles abandonam. Então, acontece o processo de desertificação. Não tem capa vegetal. Quando chove, logicamente, a água não é absorvida, a água não vai para o subsolo. Olha como é interessante isso. Se não tem capa vegetal, acontece a erosão do solo, o solo vai perdendo nutrientes, o solo fica morto, deserto, vira deserto. Tá? Aqui no nosso Nordeste brasileiro, um dos principais inimigos hoje da caatinga é o processo de desertificação. Vêm essas grandes empresas, plantam melão, sugam o máximo da água que tiver da região. Estou dando um exemplo porque o melão é o que é muito feito aqui. Em Mossoró a gente vê muito isso lá na Maísa, lá na região lá. Eles plantam, eles aguam tanto que o solo com o tempo perde a qualidade, fica salino. Você não planta mais nada lá que não nasce. Então, eles abandonam, então vira deserto. Aquela região enorme que eles plantavam vira um deserto. É questão de tempo, tá? Então, aqui no nosso país não existe uma legislação que impeça você de devastar aquela região. Você devasta, mas depois recupera. Aqui no Brasil não acontece isso, tá? Se existisse isso, devaste, mas você vai ter que reflorestar onde você devastou, você vai ter que recuperar o solo. E se existisse isso, então, com certeza não seria um problema, tá? Mas quem é que vai querer gastar para recuperar uma floresta, né? Então, no nosso Brasil, isso é feito com muita irresponsabilidade. Então a gente vai discutir isso. Vocês podem levantar questões. A opinião de vocês é importante, tá? A gente aqui não pode ser, como é que se diz aqui? A gente não pode ser de uma forma de, é contra a economia? Claro que não, a economia é importante, a gente tem que realmente plantar, a gente tem que vender, é importante para o país, tá? Mas a gente tem que ser um pouco flexível, por que não também preservar, por que não também ter cuidados, utilizar de algumas formas, tá? Para realmente
Preservar, porque a gente precisa de floresta, a gente precisa, porque floresta é água, é quem mantém as águas, é quem mantém os rios funcionando. Se você destrói floresta, você estraga o clima da região, vai parar de chover, não vai ter água, os rios secam, tá? Então, floresta é importante, tá? Tá bom? Então, vamos entender aqui o todo, o que seriam os conceitos de ecologia principais que a gente tem que saber, tá? A gente lá estuda a organização da vida, diz o seguinte, que os átomos, gente, eles se unem e formam as moléculas. As moléculas se unem e formam as células, que se unem e formam os tecidos, que formam os órgãos, que formam os sistemas, que formam o organismo. Então, a gente tem aqui um organismo. Aqui está um lobinho aqui simbolizando qualquer organismo. Um exemplo. Se você pega vários indivíduos da mesma espécie, tá? O que é que a gente tem? A gente tem uma população. Tá bom? Eu comento já, Henrique, o seu comentário, tá? Se você pega várias populações de organismos vivos diferentes em um mesmo local, coexistindo em um mesmo local, eu tenho uma comunidade, tá? Se você pega o conjunto de comunidades que coexistem em um ambiente, eu tenho um ecossistema, tá? O que seria ecossistema? Seria o conjunto de comunidades interagindo com seres não vivos, tá? Vivos e não vivos coexistindo, tá? E se você pegar todos os ecossistemas terrestres, eu tenho a biosfera, que é o planeta Terra, tá? Então, o planeta Terra é um planeta que respira vida, é um planeta lindo, cheio de vida. Nós temos ecossistemas aquáticos, temos ecossistemas terrestres, tá? Seres vivos coexistindo entre si. Esses seres, a gente troca materiais, a gente se relaciona. Isso é lindo, é romântico. Eu amo a biologia porque ela é romântica, ela é poesia, ela é linda a gente pensar nisso, tá? Ver um leão matar a zebra, ai, isso é lindo. Ah, professora, mas isso é violência, a bichinha da zebra, mas o leão precisa alimentar, ele precisa se alimentar, ele precisa existir, tá? Então, isso é lindo, a natureza, gente, ela você observar a natureza, você vê uma coisa linda, tá, gente? É lindo observar a natureza, é gostoso. Nos relaxa, nos dá prazer, tá? Então, a gente tem que realmente cuidar, preservar. Só um minutinho aqui. Ele disse assim, que a agrícola, ela suga toda a água, assim, da região, né? E as terras ficam férteis. Eles estão dando emprego. Sim, elas ficam inférteis. Realmente, eles dão emprego à população. A população tem emprego. É muito importante quando uma empresa dessa vem para a nossa região, porque realmente a população tem uma opção de trabalho, carteira assinada, tudo legal, é ótimo. O problema é o uso inconsciente, né, de agrotóxico, o uso inconsciente de muito veneno, tá? O uso inconsciente da terra, de não preservar, tá certo? Então, é uma coisa assim, que teria que ter um equilíbrio. Eu queria um equilíbrio perfeito. Alguém que chegasse, que quisesse economicamente enriquecer e quisesse economicamente e manter para as futuras gerações. E a sustentabilidade, ela não fosse um monstro, tá? Para essas grandes empresas. A sustentabilidade fosse uma coisa natural. Então, quando a gente estuda isso, a gente passa isso eu passo isso para os meus alunos, vocês vão amadurecer essas ideias na cabeça de vocês, que é importante, vocês vão ficar adultos, vocês vão trabalhar, então vocês podem colocar no dia a dia de vocês atitudes sustentáveis, que é simples, tá? A gente às vezes, uma aulinha de sustentabilidade tem por ano, falando, economiza água, apaga a luz, tá? Isso é uma coisa que é para estudar desde pequenininho, para ser natural nossa. A sustentabilidade, ser hábitos naturais, produzir menos lixo, ter cuidado no consumo, responsabilidade, tá certo? Com os recursos naturais, com a água, cobrar mesmo do governo, se vê lá o ambiente que estão sujando, denunciar, a gente tem que ter essa responsabilidade, tá? Tem que ser realmente uma coisa nata. Eu entendo que isso é algo natural, mas eu tenho pena. Eu também, elas estão comentando aqui, tá certo? Então, vejam só. Então, vamos lá, ver se vocês entenderem. Conjunto de organismos da mesma espécie, eu tenho uma população, tá? O que é uma população seria o conjunto de indivíduos da mesma espécie coexistindo, tá? O que seria uma comunidade? A comunidade seria o conjunto de populações diferentes coexistindo em um ambiente, seria comunidade, tá? E o conjunto de todas essas comunidades coexistindo com seres não vivos, tá certo? Seria ecossistema, tá? Professor, o que é esses seres não vivos que você falou? Olha o conceito de ecossistema.
O ecossistema é definido como um conjunto, né, de comunidades biotas ou bióticas. Sempre que vocês ouvirem falar o termo biótico, significa seres vivos, tá? O que é um ser vivo? É um ser que tem célula, um ser que se reproduz, um ser que evolui, um ser que possui metabolismo, um ser que reage a estímulos, tá? Então, olhem para essa foto linda da nossa caatinga. O que é ser vivo aqui que vocês estão vendo? Vai, gente. Comentem aí para mim. Essa foto linda. O que é um seres vivos que vocês estão vendo aí? Vai, comentem para mim. O que é que tem que tá vivo aí que vocês estão vendo? Vamos, gente, comenta aí, eu quero participação. Planta, 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 planta. Agora, veja só. Imagine, vocês não estão vendo, mas que outros seres vivos estão aí, que vocês sabem que estão aí. Vocês não estão vendo, mas vocês sabem que estão aí. Usem a imaginação. Vamos lá. Bactérias, com certeza, o solo está cheio. Vamos lá. Micro-organismos em geral, fungos e bactérias. O que mais? É bem complicado, Henrique, isso que você está falando. Minhocas, aves, o que mais? Cupim, vamos lá. Pequenos roedores como o preá, já que é a caatinga, pode ter peba e também, com certeza, serpente, não é? Com certeza, mosquito, tudo que tem na nossa caatinga. Formiga, muito bem, né? As formigas de roça, tanajura, com certeza, tá? Agora, vocês sabem o que... Aí aqui nós temos também seres abióticos. O que seriam seres abióticos? Ai, gente, a cachorrada tá grande aqui. O que seriam os seres abióticos que existem aí nessa foto? Gente, seres abióticos são seres que não possuem vida, tá? Que não tem vida. Pedra, ok. Vamos mais, eu quero que vocês vejam além. O solo, ok, não tem vida. Vejam além. O que mais aí? Que não tem vida, que está coexistindo, tá? Que é necessário para a vida, que está trocando com a vida. Tá, vamos lá. O clima, ótimo, a temperatura, a luz do sol, a umidade, então tudo, o ar em geral. Então, tudo isso não tem vida, mas não influencia a vida. A água, com certeza, tem água. A caatinga tem pouca, mas tem água, tá? Os cactos têm vida, tá? O cacto é planta, tá? Então, tudo aí, galerinha, que não tem vida e o que tem vida, eles estão existindo. O solo fornece, não tem vida, mas fornece o que para a planta? Nutrientes. Fornece um substrato para ela crescer, tá bom? Não é mesmo? Então, o ecossistema seria esse conjunto de comunidades e os seres vivos e não vivos coexistindo entre si. Tá? Aí a gente tem outros conceitos. Por exemplo, o que é um habitat? O habitat é o local onde determinada espécie vive. A gente chama como se fosse o endereço da espécie. Eu vou pegar uma açuaçu-boia, uma cobra de veado que existe muito na nossa região. Se vier uma questão, qual é o habitat da cobra de veado? Seria onde ela vive. Qual é o ambiente que ela vive? A caatinga, por exemplo, a floresta caatinga. Tá bom? Lá no sítio do meu avô, seria mais ou menos o endereço, tá bom? De um animal. Habitat de um peba. O habitat da arara azul seria o local onde ele vive, tá? Tá certo? Quando isso vier nas questões. Já o nicho ecológico. O nicho ecológico seria mais ou menos o papel que esse ser vivo desempenha dentro daquele habitat. Por exemplo, qual é o nicho ecológico da cobra de veado? Seria como ela vive, como ela se reproduz, tá bom, gente? Como ela captura alimentos, como ela foge de predadores, como ela ataca a presa. Então, tudo que um organismo faz dentro de um ecossistema, dentro de um ambiente em que ele vive, a gente chama de nicho ecológico, tá bom? Habitat é o local onde ele vive, onde ele mora, é o endereço dele. Nicho ecológico seria tudo que ele faz. A gente diz a profissão, é tudo que ele faz dentro daquele habitat, tá bom? Tá certo? Aí aqui nós vamos falar um pouco de cadeia alimentar. Gente, o objetivo da nossa alimentação é nos fornecer energia. A gente precisa de ter energia. Então, a gente come para ter energia. Essa energia, esse alimento ele vai ser quebrado, metabolizado e vai nos fornecer ATP, que é energia, tá? Então, ao obter um alimento, qualquer organismo ele adquire energia, que essa energia ele vai utilizar para tá certo? Desenvolver todas as suas atividades dentro lá do ecossistema, tá? Então, todo ser vivo precisa de energia. A cadeia alimentar, todo mundo gosta de estudar a cadeia alimentar, é muito gostoso estudar a cadeia alimentar. Cadeia alimentar ou cadeia trófica, ela é uma sequência linear, tá certo?
linear de seres vivos. É uma explicação de quem serve de alimento para quem, tá certo? É só isso a cadeia alimentar, ela é muito fácil. Para uma cadeia alimentar funcionar, ela tem que ter no mínimo 3 componentes. Ela precisa ter os produtores, vamos saber quem são eles. Ela precisa ter obrigatoriamente os consumidores e obrigatoriamente os decompositores, tá? Gente, é tão incrível a vida no planeta Terra, ela é tão incrível que toda a energia que os seres vivos utilizam para desenvolver suas atividades, todas essas energias é proveniente disso aqui, ó, do Sol. É incrível isso. Então, a energia que eu estou aqui dando a aula, a energia que vocês estão aí para assistir a aula, essa energia um dia foi do Sol. Olha que coisa legal de imaginar. Essa estrela fonte de luz. Isso é incrível. Então, como é, professora, que a energia do Sol chegou até mim? Como é? Me explique, professora. Eu vou explicar agora, galera. Essa energia chegou até você porque existem os seres produtores. Os seres produtores, eles são os únicos seres vivos capazes de tirar a energia do Sol e transformar em energia química. Olha que incrível. São os seres fotossintetizantes, tá? Quem são eles? São as plantas, são as algas e algumas cianobactérias. Esses seres vivos, eles conseguem tirar a energia do Sol, tá? Isso é incrível. Ele tira a energia do Sol, a planta cresce, se desenvolve, ela produz o próprio alimento dela, ela se desenvolve e um dia essa planta vai servir de alimento para outro ser. O gafanhoto que aqui está, quando ele comeu a planta, ele adquiriu para ele a energia que a planta um dia retirou do Sol. O gafanhoto vai crescer, vai desenvolver, vai se reproduzir, tudo utilizando essa energia da alimentação dele, que é a base de planta. Um dia esse gafanhoto vai servir de alimento para outro animal, no caso aqui uma ave, tá? Representado por uma ave. E essa energia que um dia era do Sol, que a planta capturou, que o gafanhoto comeu, a planta adquiriu, e agora o pássaro vai adquirir essa energia proveniente do Sol, através da alimentação. Isso é lindo, né, gente? É poético demais, isso é romântico. Nunca mais vocês vão se alimentar sem se lembrar que essa energia um dia foi do Sol, tá? E o fluxo de energia, ele é unidirecional, ou seja, ele só tem uma direção, tá? Vem do Sol, vai para a planta, consumidor, termina lá no decompositor, tá? Esse fluxo de energia vai diminuindo sim, tá? Aí o fluxo, no próximo slide eu vou mostrar para vocês, o fluxo de energia, ele tende a diminuir de acordo com o passar da cadeia alimentar. Por exemplo, a planta adquiriu certa quantidade de energia, o gafanhoto só vai absorver 10% dessa energia que a planta absorveu. A ave só vai absorver 10% da energia que o gafanhoto absorveu. Ou seja, o fluxo de energia ele é unidirecional e ele tende a diminuir de acordo com o que a cadeia alimentar vai passando, tá? E para terminar a cadeia alimentar, nós temos aqui os decompositores. Tanto as plantas, quanto os gafanhotos, quanto as aves, um dia elas vão morrer. A gente vai morrer, a gente vai voltar a fazer parte do ambiente. Os nutrientes que compõem o nosso corpo, eles voltarão a fazer parte do ambiente através da ação dos seres decompositores. Fungos e bactérias que vivem no solo irão decompor a nossa matéria orgânica morta e todos os átomos que fazem parte do nosso corpo, eles voltam para o ambiente, tá? Eles serão reciclados. Isso é lindo e é incrível, tá? Então, a gente não deixa de existir. A matéria que faz parte da gente não deixa de existir. A alma sai, tá? Mas a matéria fica para sempre aqui, tá? A matéria que compõe o nosso corpo, ela fez parte um dia de outros seres vivos, tá? Que morreram, foram reciclados pelos seres decompositores e compõem hoje a gente. Isso é incrível, tá? A vida é incrível, a biologia é maravilhosa. Eu amo falar disso. Eu amo dar aula sobre isso porque é poético demais, tá? É romântico, eu sou muito romântica, então esse assunto me deixa muito empolgada. Eu acho que vocês estão percebendo minha empolgação. Então, vejam só. Então, só para terminar. Primeiro nível, tá? O primeiro nível de uma cadeia alimentar, que a gente chama 1NT, significa o primeiro nível trófico, sempre será um produtor. A cadeia alimentar sempre ela começa por um produtor. Então, o primeiro nível trófico é um produtor, tá? O segundo nível trófico é quem comeu o produtor. Quem comeu o produtor aqui? A seta indica quem. A seta significa serve de alimento, tá? Então, eu tenho aqui, a planta serve de alimento para o gafanhoto.
o gafanhoto comeu a planta, ele é chamado de consumidor primário. Consumidor primário é quem come a planta. Ele ocupa o segundo NT, o segundo nível trófico, tá? O gafanhoto serve de alimento para a ave. A ave, ele é o consumidor secundário, porque ele comeu o consumidor primário. Gente, se vocês estão entendendo, coloca o ok aí para eu saber, tá? Como eu não estou vendo vocês, né? Eu fico falando muito aqui e eu gosto de saber se vocês estão entendendo. Então, coloca o ok, tá? Ok, tá ok. Quem não estiver entendendo, por favor, fala. Tem outro slide aqui, eu vou repetir de novo, tá? Então, vamos lá. Produtor é o primeiro nível trófico. Consumidor primário é o segundo nível trófico, consumidor secundário, o terceiro nível trófico, tá? Todos esses seres, quando morrerem, eles serão decompostos pelos fungos e as bactérias. Eu coloquei aqui os conceitos para quando vocês forem estudar pelo slide, tá? Vamos lá. Quem são os produtores? São os seres autótrofos, são seres que conseguem produzir seu próprio alimento, tá? Através da fotossíntese, tá certo? A fotossíntese é a reação química, é o metabolismo na qual as plantas conseguem tirar a energia do sol e produzir o próprio alimento dela, tá? Quem consumiu o consumidor secundário será o terciário, e aí por diante, tá? Depende do tamanho da cadeia. Se desse daqui tivesse uma onça, tá? A onça seria quem? Vamos lá. Quem seria a onça? A onça seria o quarto, tá certo? NT. É fácil, é só seguir a sequência, tá? E ela seria o consumidor terciário, tá certo? Consumidor terciário. Se tivesse algum homem que matou a onça, o homem seria o quinto NT, quinto nível trófico, seria o consumidor quaternário. Vocês estão entendendo? Depende do tamanho da cadeia alimentar. Lembrando que todos eles, quando morrem, serão matéria orgânica para os decompositores, tá certo? Consumidores são organismos que não produzem seu alimento. Esses organismos recebem o nome de heterótrofos, tá? Eles são, no caso do gafanhoto aqui, sobre a alimentação dele, ele é herbívoro, tá bom? Ele é considerado um animal herbívoro porque ele come planta. Sobre a ave aqui, ele é considerado um animal carnívoro porque ele come o gafanhoto. O gafanhoto é proteína, tá? Então, ele é carnívoro porque ele come carne, tá? E os decompositores, ó, decompõem a matéria orgânica morta e em inorgânica, tá? Que é um processo natural de reciclagem da matéria. Pega a matéria orgânica é que faz parte, tá bom? Do ser vivo e transforma ela em inorgânica, joga para o ambiente. E os bois, quem come a planta? Vamos lá. Nós temos um boi, temos o boi. O boi se alimenta de quem? Da planta. A planta é quem aí na cadeia alimentar? Vamos lá. Ela é produtor, ela é consumidor, ela é o quê? Planta sempre será produtor, tá bom? O boi que comeu a planta é consumidor primário, tá bom, gente? Consumidor primário, herbívoro, porque ele comeu a planta, tá? Tem outra cadeia aqui pra gente brincar, tá? Eu coloquei aqui, olha essa daqui, bonitinha, vamos lá. Nós temos a energia do sol, é absorvida pela árvore, serve de alimento aqui para o cervo, tá? O cervo é consumidor primário, que serve de alimento para o leão, sei lá o que é isso, consumidor secundário, e no final nós temos os decompositores, tá? Essa aqui é um resuminho, vamos lá. Os produtores, eles transformam energia luminosa em energia química, que é para vocês estudarem. À medida que essa energia é transferida para o nível seguinte, ela é perdida, uma grande parte dela perde, por isso essa seta aqui, ela é unidirecional ao fluxo de energia, e boa parte da energia ela é perdida na forma de calor, tá? Ou seja, quando esse ser vivo, ele realizar as atividades deles, as atividades vitais, eles vão queimar energia. Então, boa parte dessa energia é perdida, a gente perde energia para trabalhar, para fazer nossas atividades. E apenas 10% dessa energia a gente absorve, tá certo? Dependendo da quantidade que a gente come, tá bom? E aí, nós temos aqui uma pirâmide, isso aqui é chamado uma pirâmide, tá? Olha a base como é larga. Então, aqui é uma pirâmide de energia. Significa o quê? Produtor é o que, olha como é larga aqui. Então, significa que o produtor armazena mais energia. Olha a quantidade de energia, 1.500 calorias. Os consumidor primário, que se alimentou do produtor, armazena só 10% ó, da energia, 150. O consumidor secundário, que se alimentou do primário, absorve apenas 15, tá? Então, cada nível trófico, ele vai absorver apenas 10% da energia do nível que ele consumiu, tá certo? São regras aqui que não mudam, tá? Tá aí, até coloquei aqui, ó. Cada elo da cadeia alimentar recebe apenas 10% da energia anterior, tá certo? Então, o fluxo de energia
entre os componentes de uma cadeia alimentar em um ecossistema pode ser representado através da pirâmide que eu acabei de mostrar para vocês, tá bom? Tá bom? Aqui é só para entender como é o fluxo de energia. Vocês entendam que a energia é proveniente das cadeias alimentares, que entra na cadeia alimentar, ela é proveniente do sol, as plantas, os seres autótrofos, plantas, algas e cianobactérias, que retiram essa energia do sol, tá? Absorvem, desenvolvem, e aí essa energia ela entra no ecossistema, gente, através da fotossíntese, tá? Se lembrem disso. A energia do sol entra dentro de um ecossistema através de seres autótrofos, que a transforma a energia luminosa em energia química, tá? Lá no mar, como é uma cadeia alimentar de água doce, quem é que faz? São as algas unicelulares. Elas tiram energia do sol, produzem o próprio alimento, produz oxigênio para a gente também, tá? No mar é do mesmo jeito. Fitoplâncton, a gente chama o fitoplâncton, tá certo? São as algas que produzem seu próprio alimento, coloca a energia dentro do ecossistema aquático, tá certo? E libera oxigênio para nós. Isso é lindo, é a manutenção da vida. Como é importante a gente proteger o ecossistema. Olha a fotossíntese linda aqui para vocês. Olha o que é a fotossíntese. Olha como é que essa energia entra no ecossistema através dessa linda, maravilhosa, foférrima, dificílima fotossíntese, tá? Aqui tá só a equação geral para vocês, tá? Vejam só. A planta, ela precisa de quê para realizar a fotossíntese? Ela precisa de quê para produzir o alimento dela? Primeiro, 3 coisinhas básicas. Ela precisa de energia do sol, ela precisa de gás carbônico e ela precisa de água. Água e sais minerais, água, tá? A planta precisa disso aqui para realizar a fotossíntese. Precisa de quê? De novo, energia do sol, gás carbônico, água, tá bom? A planta utiliza esses 3 componentes para produzir o alimento dela. Tá aqui a glicose, tá? Ela precisa para produzir o alimento dela. Quando ela produz a glicose, ela armazena, ela quebra a glicose, ela se desenvolve, ela cresce, tá bom? E ela libera o que para o ambiente? Oxigênio. Então, tá aqui a planta produzindo oxigênio para a gente, o alimento dela, e produz oxigênio para a gente. Ótimo, beleza, tá? Então, olha aqui a fotossíntese. A planta utiliza 12 moléculas de água, ela utiliza mais 6 moléculas de CO2, mais a luz do sol. Olha, isso é incrível demais. Agora, aí é um ser invocado. Vocês plantem árvores, vocês beijem as árvores de vocês, tirem foto e postem. Eu amo a árvore. Ou ser incrível. A gente vê lá verde, lá plantado, pensa que não faz nada. Quando o sol bate, essa criatura pega CO2 da atmosfera, essa criatura pega água, pega a luz do sol e faz glicose. Ela faz glicose sozinha. Eu tenho inveja, eu queria fazer isso. É muito incrível um ser que é capaz de realizar a fotossíntese. Olha o que a planta faz. C6, tá vendo? C6, H12O6 é glicose. A planta consegue produzir glicose a partir de CO2, água e luz do sol. Olha que lindo. Ela ainda produz, ela ainda libera lá 6 moléculas de água, ela libera 6 moléculas de oxigênio para a gente, libera para o ambiente, tá? Então, isso é lindo. Isso aqui é a reação da fotossíntese, tá? Como identificar uma reação dessa? Se tem luz no sol, ó, tem luz do sol. Tá entrando o CO2 aqui como reagente. Tem glicose aqui como produto nessa reação química, não tem erro. Essa equação é da fotossíntese, tá bom? Como é que a planta consegue, professor, essa capacidade de pegar a energia do sol? Através da clorofila, tá? Clorofila. A clorofila é uma proteína que dá o pigmento verde aos vegetais. Essa clorofila ela está dentro de uma organela chamada cloroplasto. Essa organela ela consegue capturar essa energia do sol, tá? E aí utiliza nessa reação química essa energia do sol para produzir açúcar, produzir glicose. Então, isso é invocado demais, merece nossa atenção, merece a gente aprender só de tão invocado que é a fotossíntese. Eu amo a fotossíntese, tá? E existe ainda outro processo que é mais invocado ainda do que a fotossíntese, que é chamado de quimiossíntese. Os seres vivos, eles são muito incríveis. Existem algumas bactérias, gente, que elas são capazes de pegar substâncias, tá? Ela pega a matéria orgânica proveniente da oxidação, ela faz uma reação química e ela consegue produzir energia. Elas são chamadas de bactérias quimiosintetizantes. Aqui eu coloquei só para mostrar a vocês a equação, tá? Ela pega aqui amônia,
ela pega oxigênio e aí ela faz o quê? O dióxido de nitrogênio, a água e energia. Então, essas bactérias, elas conseguem produzir energia para elas sozinhas, tá? Elas não se alimentam de outras coisas. São chamadas bactérias quimiosintetizantes, tá? Conseguem pegar matéria orgânica, pegam oxigênio e aí conseguem produzir a energia dela, tá? Isso é linda, tá certo? Essas bactérias. Olha aqui um exemplinho aqui para a gente fechar a cadeia alimentar. Vejam só, vejam só. Eu tenho o capim aqui. Vamos lá, se vocês estão entendendo. O capim é quem? No hábito alimentar dele, o capim, olha, é produtor, tá certo? É um ser produtor porque produz o próprio alimento, porque realiza a fotossíntese, tá? O grilo, olha, o capim serve de alimento para o grilo. Quem é o grilo? O grilo é um herbívoro. O grilo é um consumidor primário. O grilo ocupa o segundo nível trófico, tá? O produtor ocupa o primeiro nível trófico. Esse aqui tá muito legal porque tá um resumo. Depois vocês escrevam isso aí, preguem na parede para vocês ficarem olhando. Quem é o sapo? O sapo, ele se alimentou do herbívoro, então aqui ele é um carnívoro, tá? Ele é o consumidor secundário, porque comeu o primário, e ele ocupa o terceiro nível trófico da cadeia alimentar, tá? Eu tenho agora a cobra. O sapo serviu de alimento para a cobra. Quem é a cobra? Não comeu carne, então ela é carnívora também. Ela é o consumidor terciário, porque comeu o secundário, tá? Ela ocupa o quarto nível trófico da cadeia alimentar. E eu ainda tenho a seriema, que é uma ave que comeu a cobra. As seriemas adoram comer cobra, essas aves. Elas vêm muito nas cadeias alimentares, tá? A seriema comeu o consumidor terciário, então ela é o consumidor quaternário, tá? E ela ocupa o quinto nível trófico. Depois eu coloquei, gente, uma apostilha muito legal. Tem muita questão. Eu coloquei já no grupo. Eu queria que vocês respondessem, nem que fosse algumas questões, tá? De cadeia alimentar, só para fechar mesmo, tá? É muito grande a apostilha, tem muita coisa, mas dê uma olhada lá, procura as questões e dá uma respondida, tá? A classificação de onívoro, ela não aparece no hábito alimentar, porque onívoro, gente, é um animal que come qualquer coisa. Ele come tanto planta como ele come outros animais, come carne, como nós seres humanos, a gente come carne, a gente come planta, tá? Então, vai ter cadeia alimentar que eu, humana, eu posso aparecer como herbívora, se aparecer aí na representação eu comendo uma maçã, por exemplo, e depois eu sirvo de alimento para uma onça, por exemplo, tá? Então, eu tô ocupando que nível nessa cadeia? Meu hábito alimentar, eu tô ocupando o quê? Então, quando vier uma questão de cadeia alimentar, vocês prestem bem atenção em quem está se alimentando de quem, tá? Porque, às vezes, o grilo aqui, ele comeu capim, tá? Não, a cobra aqui, se ela come o grilo, tá? Se ela come o grilo, ela seria consumidor secundário, tá? Preste atenção. Se a cobra come o grilo, ela seria consumidor secundário. Por quê? Porque ela comeu o consumidor primário, tá? Mas como a cobra comeu o sapo, que comeu o grilo, tá? Então, prestem atenção para não enrolar. Vocês olhem bem, tá? A partir do terceiro hábito alimentar, sempre será carnívoro? Sim, tá? Sim, Maria Herculana. Por quê? Olha só, o sapo comeu o grilo. O grilo é proteína, então ele já é carnívoro. A cobra comeu o sapo é proteína, é carne também. A seriema comeu a cobra, que é carne. Então, a partir daí serão todos carnívoros, tá certo? Esse assunto é massa demais, esse assunto é bom demais. A biologia é toda linda, Henrique. Todo assunto é bom, não existe esse aqui, é melhor. Todo é bom, tá? Se não gostou do assunto é porque não estudou direito. É porque eu sou suspeita para falar, né? Mas a biologia é toda linda, não tem como ter raiva de nada dela não, tá? Tá bom? E no final, quando todos eles morrerem, serão servirão de alimento para os decompositores, tá bom? Fechou? Olha uma teia alimentar linda para vocês aqui. Vou colocar um desafio no grupo quando terminar. Eu vou colocar uma teia alimentar e eu vou pedir a vocês para tirar o máximo possível de cadeias alimentares dela, tá? O que é uma teia alimentar? É um conjunto, tá? De cadeias alimentares entrelaçadas. Olha, sempre a gente começa por planta, tá? Então, olha aqui, eu vou fazer uma aqui. A planta serve de alimento para o esquilo, que serve de alimento para a raposa, tá? Aí eu copio aqui do lado. A planta é quem? Produtor. O esquilo é quem? Vão, coloquem aí, escrevam aí. Quem é o esquilo? A planta é produtor. Planta, esquilo, raposa. Essa daqui, ó, é planta, esquilo, raposa. A planta é quem, gente? Produtor. O esquilo vai ser quem? A planta é primeiro nível trófico, tá? Primeiro NT. Sempre a planta é o primeiro NT. O esquilo será o segundo NT,
tá? E aí, quem é o esquilo? É consumidor o quê? Consumidor primário. Por quê? Porque comeu a planta, isso é muito fácil. E a raposa? Será quem? A raposinha que comeu o esquilo. Quem será a raposa? É muito fácil. Consumidor primário, consumidor secundário. Por quê? Porque comeu primário, tá? Vamos fazer outra, olha. Planta é esquilo, se eu vier para cá, ó, eu tenho outra, gavião. Vocês estão vendo? E às vezes eles vão ocupar diferente. Ó, eu tenho planta, rato, gavião. Planta, pássaro, raposa. Planta, pássaro, gavião. Planta, pássaro, cobra. Vocês estão vendo quantas cadeias alimentares a gente tem aqui? Então, a forma de vocês aprenderem a identificar cada nível é pegar uma teia alimentar e tirar todas as cadeias dela. Tá? Eu faço isso com meus alunos. Eu boto as teias enormes mesmo para enlouquecer, tá? Tira 15, tira 25, tá? Aqui, planta, inseto, aranha, pássaro, cobra. Vocês estão vendo a setinha? Ó. Planta, inseto, aranha, pássaro, cobra. Primeiro nível trófico, inseto. Segundo nível, aranha. Terceiro, pássaro. Quarto, cobra. Quinto. Planta produtor, inseto herbívoro, consumidor primário. Aranha, consumidor secundário. Pássaro, consumidor terciário. Cobra, consumidor quaternário. É uma coisa que vai ficar natural. Quanto mais vocês exercitarem, mais natural fica, tá? Agora vamos para o ciclo biogeoquímico, questão garantida no Enem. Isso aqui cai sem dó, sem medo, tá? Tudo que faz parte dos seres vivos, um dia fez parte do ambiente. E um dia vai voltar para o ambiente. Lembre da troca. Lembre da reciclagem de material, tá? A planta retira do ambiente nutrientes, a planta, quando morre, devolve para o ambiente nutrientes. A gente retira do ambiente nutrientes, tá? Então, ciclo biogeoquímico seria o quê? A manutenção da vida, ela depende dessa renovação da matéria. A matéria faz parte de um ser vivo, ele morre, a matéria volta a fazer parte do ambiente. E isso é um equilíbrio. Isso é lindo, isso é poético, é romântico. Isso faz parte do equilíbrio da vida. Qualquer alteração nesses ciclos, a gente altera a vida. É o que a gente está fazendo e, de acordo com a história do planeta, houve muitas alterações nesse ciclo. Teve um período aí que a taxa de oxigênio aumentou na Terra. Houve uma extinção em massa. No tempo do dinossauro, quando o oxigênio aumentou, os animais ficaram gigantes. Quando o oxigênio cai, os animais morreram, tá? Então, qualquer nutriente desse que aumente ou diminua aqui no nosso planeta vai ocasionar uma desgraça, tá? Então, a gente tem que se ligar, a gente tem que aprender para entender, tá? Então, o primeiro ciclo é o ciclo do carbono. O CO2, ele é um gás extremamente importante. Primeiro, faz parte da nossa atmosfera, é o que mantém a temperatura do nosso planeta, tá? Através do efeito estufa. O gás CO2, ele é um gás estufa, mantém a Terra quente, a gente de noite não morre congelado porque existe o efeito estufa, que mantém a Terra aquecida. O problema é que nós, seres humanos, estamos liberando muito CO2 através das queimadas, através da criação de gado, que libera muito CO2, libera muito metano, que também é um gás estufa, e está deixando a Terra mais quente. Então, o problema do efeito estufa é que a Terra ficando mais quente gera o aquecimento global. Aquecimento global muda o clima. Clima mudado, derrete geleira, aumenta o nível do oceano, muda as correntes marítimas e a destruição da Terra, tá bom? Esse calor medonho que a gente vive, isso tem explicação científica? Tem. Aquecimento global. Destruiu planta, o clima muda. O clima vai mudar. Vocês estudam isso em geografia, quando vocês estudam o clima. A manutenção do clima, a vegetação, ela também influencia no clima da região. Eu tenho um ódio no meu coração. É uma coisa horrível de dizer, mas eu fico com ódio no coração quando eu vejo arrancando uma árvore de uma praça. Ah, é porque palmeira é mais bonito. Não tem sombra de nada, palmeira. Ah, é porque... como é que chama? Os design de mato, sei lá como é que chama, diz que as palmeiras não destrói calçada. A gente precisa de calçada, não, a gente precisa de sombra. A gente quer sombra, a gente quer chegar no meio-dia ali no Centro de Apodi e ter uma sombra para estacionar um abiso, um carro, ou então para descansar um pedaço. E aqui na nossa cidade, infelizmente, não existe eu acho que em poucas cidades, uma consciência ambiental. Eu sou fãzinha de Riacho da Cruz, porque eu passo lá, aquele campinho que tem lá que eu passo em frente, toda a vida eu ia lá pegar esse semente, né?
Eu sou conhecida já na cidade, a Adriele tá lá, o povo já fica olhando para mim, porque eu pego mesmo esse cimento. Eu não arranco planta não, tá, gente? Eu pego só esse cimento. E ela tá bem feia, tá bem abandonada, né? Eu fico triste, mas já teve muito bonita lá. Era muito florida aquele campinho que fica ali quando a gente passa ali para ir para Martins, que passa em frente a Riacho, tem lá aquele campo lá. Eu era muito fã. Eu passei agora, eu fiquei bem triste, que eu vi bem seco. Falta d'água, né? Provavelmente. Quando chega a chuva, melhora. E a gente precisa de planta. A gente precisa de árvores. Então, eu tenho fé em Deus aqui. Aqui teve uma plantação assim, lá na BR aqui, que plantaram muitos ipês. Quando ali ficar florida, vai ficar a cor mais linda poder. Eu fico muito feliz quando eu vejo, tá? E a gente tem que plantar mais. Quanto mais árvore, melhor para a gente dar uma controlada nessa temperatura, tá? Parece, ó, a Maria pega a planta. Ah, meu Deus, eu adoro planta, gente. Aqui em casa, porque eu inventei de criar uma cachorra que está destruindo meu jardim. Eu não sei o que é que eu faço. Eu amo a cachorra, eu amo as plantas, e eles dois não podem coexistir. É bem complicado aqui na minha casa. Então, como é que o carbono entra dentro de um ecossistema? A gente já falou muito aqui, que ele está na atmosfera, tá certo? Ele é um gás estufa, mas para ele entrar dentro de uma cadeia alimentar, existe um ser que captura ele. E a gente já viu que é através da fotossíntese, que são as plantas que capturam, tá? Então, a planta, ela captura esse CO2, tá certo? Através da fotossíntese. As algas unicelulares lá do mar, ou lá da água doce, capturam CO2 da água através da fotossíntese, tá? Como é que a gente devolve esse carbono? Quando a gente respira, no processo de respiração celular. Quando o açúcar é metabolizado dentro das nossas células, a glicose é metabolizada, CO2 é produzido. Esse CO2 vai para o sangue e a gente bota para fora quando a gente expira, tá? E quando a gente respira, a gente joga para fora esse CO2, tá? Então, o CO2 entra numa cadeia alimentar através da fotossíntese e ele sai da cadeia alimentar através da respiração ou da decomposição, tá? Quando os seres vivos eles realizam a decomposição, eles também produzem CO2, tá certo? No caso, os fungos e as bactérias. E também aí não tem, mas a fermentação, os seres vivos que realizam a fermentação, que é o metabolismo, pelo qual fungos e bactérias, eles conseguem produzir energia para eles com ausência de oxigênio, eles também produzem gás carbônico, tá certo? Então, olha aqui o ciclo do carbono, ele é muito importante. Olha para a setinha, deixa eu só ver aqui o que o Henrique disse. Eu vi uma reportagem no dia desses que falava que o efeito, que o estudo feito através dos estudos dos anos 50 até 2018, tipo, aumentou 1 grau na temperatura da Terra, exatamente. Se a gente chegar a 1,5 graus, tá? Aumentou 1 grau. Se a gente chegar a 1,5 graus, muitas geleiras irão descongelar. Então, o nível do oceano vai aumentar. Se a gente aumentar 2 graus, então muitas cidades serão inundadas. Então, a consequência ela é muito grande. Se todo mundo parar de liberar CO2 hoje, que isso não vai acontecer, né? Mas pelo menos se tiver um controle, a Terra demorará ainda muitos anos para se recuperar. E os países desenvolvidos, eles não estão preocupados com isso, nem os subdesenvolvidos, tá? Então, é bem complicado. Bem complicado isso mesmo. A questão econômica entrar no meio, o meio ambiente fica de lado, tá? Vamos lá. Essa fermentação gera gás carbônico mesmo, sem o gás oxigênio? Sim. Então, veja só, Letícia, o que é a fermentação? A fermentação, nós temos a glicose, tá? A matéria orgânica, as bactérias, pronto, o suco da uva é através da fermentação que o vinho é feito, que a cerveja é feita, só coisa boa. O Danone é feito, o que mais é feito? O álcool é feito, ótimo, alma, quem gosta, é através da ação desses micro-organismos. Então, vamos utilizar o exemplo do vinho. O açúcar do vinho, as bactérias metabolizam, quebra esse açúcar na ausência de oxigênio, tá? Por isso que é fermentação ou respiração ou anaeróbica, tá certo? É o metabolismo anaeróbico. Essas bactérias não utilizam oxigênio, elas quebram o açúcar, produz energia para elas e produz, no caso, se for alcoólica, produz o álcool. No caso, se for láctica, produz o queijo, produz o Danone, tá? Então, depende do tipo da fermentação, tá? Então, quem é que produz o vinho? Bactérias. Quem é que produz o chocolate? Bactérias. A semente do cacau, ela é fermentada, ela é apodrecida, bota para apodrecer mesmo, tá?
e ela é fermentada para ela ficar com o sabor característico do chocolate, tá? Então, fermentação é vida. Veja só, vinho, cerveja, bem geladinha, delícia. Queijo, Danone, iogurtes em geral. Tudo bactéria que faz através da fermentação. I love you, fermentação. Viva a fermentação. Isso é muito bom. E também para fazer o pão. Coloca o fermento biológico no pão. O fermento biológico metaboliza o açúcar da massa, produz gás carbônico e é por isso que a massa cresce. Olha que coisa linda. A biologia é linda, a gente aprende muita coisa. Então, vejam só. O que é que vai para lá no ciclo do carbono? Ó, carbono, quem é que libera? Vulcões liberam carbono para a atmosfera, as queimadas, queima de combustíveis fósseis em geral, os animais respiram, a gente produz CO2. A planta, ela também respira, ela também produz CO2 quando o açúcar vai ser quebrado. A planta também produz CO2, ela consome, mas também ela produz, tá? Seres decompositores também produzem CO2, os animais aquáticos também produzem CO2. Como é que esse CO2, isso tudo vai para a atmosfera? Tudo isso aí é o que joga carbono na atmosfera. E como é que esse carbono ele é assimilado? Olha, através das plantas, olha. Seres, plantas e algas. Eu não tenho a seta das algas, mas eu vou colocar as algas que vivem no mar, tá? É dessa forma que esses seres conseguem capturar, tá certo? Esse carbono que está disponível na atmosfera. E aqui eu tenho a reação química, olha. Aqui é a reação química da respiração celular, vejam só. As nossas células. Todo ser vivo que respira, tá? Ele utiliza oxigênio. Como é que ele produz energia? Temos aqui a glicose mais o oxigênio, ó. Acontece a reação química, libera CO2, esse CO2 a gente joga para fora através da respiração, tá? É uma troca com a planta, a gente joga para onde esse CO2, aí a planta vem, pega esse CO2, mais água, mais luz do sol, produz açúcar e oxigênio, o oxigênio que vem para a gente. Olha que troca linda, gente. A reação da respiração e da fotossíntese, olha como é romântico. Nós trocando figurinhas com as plantas. A gente joga CO2 para a plantinha joga oxigênio para a gente. E isso é muito romântico, isso é lindo. Amem as plantas, tá? Ciclo do oxigênio. Ciclo do oxigênio é o mais fácil. Dificilmente cai no Enem. O que cai mais é carbono e o nitrogênio, que é o que eu vou dar mais ênfase aqui, tá? Então, o ciclo do nitrogênio, do oxigênio. Como é que o oxigênio ele é produzido? Através das plantas, ó, liberado através das plantas, tá certo? E ele é consumido pelos seres respiradores, só isso. Então, o que é que vocês têm que saber de cada ciclo? Como é que ele entra na cadeia alimentar, como é que ele sai, tá? O oxigênio, ele entra, ele é produzido pelos seres fotossintetizantes, ele entra através da nossa respiração, a gente precisa do oxigênio para quebrar o alimento e produzir energia, tá certo? E é uma troca com os seres, tá certo? Fotossintetizantes que a gente faz, tá? Aí aqui, vamos para o nitrogênio, que ele é muito importante, e ele é o mais difícil, então prestem bem atenção, tá? O nitrogênio ele é o gás mais abundante na atmosfera. Na nossa atmosfera, o que a gente respira aqui, o que a gente joga para dentro do nosso pulmão, 79% é nitrogênio. Nosso corpo não tem capacidade de assimilar esse nitrogênio. A gente não consegue. Do jeito que ele entra, ele sai. Qualquer ser vivo que aqui está respirando, do jeito que o oxigênio entra, o nitrogênio sai. Os únicos seres capazes de pegar esse nitrogênio atmosférico e transformar em outro composto absorvível são as cianobactérias que vivem no solo, tá? Essas bactérias são chamadas de bactérias fixadoras de nitrogênio. Elas são extremamente importantes para a vida no planeta. Sem elas, as plantas não existiriam. Por quê? Porque elas pegam o nitrogênio da atmosfera, transformam em um tipo de mineral, tá certo? Que a planta vai conseguir sugar. A planta não consegue pegar o nitrogênio N2, dessa forma aqui que está na atmosfera, tá? Então, a bactéria pega o nitrogênio, transforma esse nitrogênio e só assim a planta consegue assimilar esse nitrogênio e desenvolver, tá certo? E aí, quando a gente come a planta, a gente vai se alimentar desse nitrogênio. Quando outro animal come, a gente vai se alimentar desse nitrogênio. Esse nitrogênio está fazendo parte principalmente das nossas proteínas, é o que forma a nossa carne, tá? O nitrogênio está fazendo parte aqui no nosso corpo, tá certo? Isso é lindo. Olha o ciclo como é lindo. Vamos entender essa bagaça aqui hoje, vamos aprender e nunca mais esquecer, porque isso é lindo. Veja só. Lembrando,
Qualquer ser vivo não consegue capturar o nitrogênio que está na atmosfera, a não ser as bactérias, tá aqui elas, ó, fixadoras de nitrogênio. Existem bactérias fixadoras de nitrogênio vivendo em algumas plantas leguminosas, como o feijão. Elas vivem lá na raiz, tá? Essas bactérias assimilam o nitrogênio, mandam o nitrogênio para o feijão, e o feijão dá nutrientes para a bactéria. A raiz do feijão dá nutriente para a bactéria. Então, isso é uma relação ecológica harmônica, boa. Um dá nutrientes para o outro. Então, isso é lindo, tá? E o feijão cresce e se desenvolve, a gente, como o feijão, absorve esse nitrogênio, né? Isso é lindo, né, pessoal? Isso realmente é romântico. Vejam só. As bactérias fixadoras de nitrogênio transformam o nitrogênio em amônia. Olha só, NH4, amônia, tá? Isso lá no solo. Isso é chamado de amonificação. Essas bactérias nitrificantes, aí vem as bactérias nitrificantes, olha, aqui ela. Primeiro vem as bactérias fixadoras, transformam o nitrogênio em amônia. Vamos seguindo aí, gente. Bactérias fixadoras transformam o nitrogênio em amônia. Vem as bactérias nitrificantes e transformam o nitrogênio em nitrito, tá? A amônia vai para nitrito. O nitrito é NO2, tá? Depois vem as bactérias nitrificantes também, chamadas de nitrobacter, e transformam o nitrogênio em nitrato, NO3. O nitrato é a forma absorvível do nitrogênio pelas plantas. As plantas não absorvem o N2, as plantas não absorvem amônia, as plantas não absorvem nitrito. As plantas absorvem o nitrato, que é o nitrogênio, tá certo? Absorvível. Então, a planta absorve através de quê? Da raiz. Então, esse nitrogênio vai servir para a planta crescer. Quando você quer adubar a planta, você coloca o quê? Ureia. O que é que tem na ureia? Nitrogênio, tá bom? Quando você quer que a planta desenvolva, fique linda, você taca adubo químico. O que é que tem lá? Também tem nitrogênio, tá? Então, a planta ela só vai conseguir absorver esse nitrogênio se ele não tiver na forma de nitrato. A planta só vai conseguir absorver esse nitrogênio se tiver na forma de nitrito. Se não tiver nitrito, é necessário bactérias no solo, tá? Porque as queimadas são tão ruins para o solo? Porque mata as bactérias do solo. Para ser recuperado, demora muito tempo, tá? Vai deixar o solo infértil. Tá? Porque só quem pega esse nitrogênio da atmosfera e transforma em nitrito são as bactérias, tá certo? Olha aí o solo, a gente pensa que ele tá morto, olha quanta vida tem nele, tá? Só para terminar, nitrogênio na atmosfera é assimilado através das bactérias fixadoras, que transformam em amônia, depois as bactérias nitrificantes transformam a amônia em nitrito, depois em nitrato, e só assim esse nitrogênio é absorvido, tá bom? Todo ser vivo, quando morre, o nitrogênio que faz parte do corpo dele volta para o ambiente, tá bom? Vocês entenderam, gente? Bota o ok aí para eu saber. E muitos gases podem ser liberados com isso, né? Muitos gases, sim, sim, gente. Olha, esse ciclo aqui que eu estou mostrando, eu estou falando dos principais, tá? Mas aí eu coloquei lá na apostila, tem do enxofre, tem do cálcio, todo e qualquer mineral existe o ciclo. É importante que vocês deem uma olhadinha, tá? Até pesquisem na internet, ciclos biogeoquímicos, que vão aparecer outros, e para vocês terem mais conhecimento, tá bom? Do que do derretimento do gelo, vamos lá, eu estava falando, é porque eu perdi, eu estava tão empolgada aqui, viu, Roberta? O derretimento do gelo, como foi? Deixa eu entender, muitos gases podem ser liberados com isso. Vou dizer, eu nem me lembro mais qual era a conversa, tá bom? Gente, vocês estão entendendo? Coloca o ok aí, que a aula está quase terminando, tá? Coloca o ok aí. Vamos só responder aqui umas questõezinhas aqui, até 8h10. Depois de nós, a LC, Vamos lá. Olha a questão aqui do Enem 2012. O menor tamanduá do mundo, preste atenção, ele é solitário e tem hábitos noturnos. Passa o dia repousando, geralmente em um emaranhado de cipós, com o corpo curvado de tal maneira que forma uma bola. Quando em atividade, ele se locomove vagarosamente e emite sons semelhantes a um assobio. A cada gestação gera um único filhote. A cria é deixada em uma árvore à noite e é amamentada pela mãe até que tenha idade para procurar alimento. As fêmeas adultas têm territórios grandes e o território de um macho inclui o de várias fêmeas, o que significa que ele tem sempre diversas pretendentes, tá certo? À disposição para namorar. Aí a revista que foi retirada, Ciência Hoje. Vamos lá.
a pergunta que chave, ó, o comando. Essa descrição sobre o tamanduá diz respeito a que falou da vida inteira do tamanduá, não foi? Essa descrição toda diz a respeito do quê? Está falando do quê? Do habitat do tamanduá, está falando de biótopo, está falando do nível trópico, está falando do nicho ecológico ou está falando do seu potencial biótico? E aí, gente, conceitos de ecologia, tá? Está falando da vida inteira dele, né? Se está falando da vida inteira dele, alternativa correta, nicho ecológico, tá? Corretíssimo, D. Muito fácil, ecologia é muito fácil, tá? Certinho. Agora vamos a essa questão aqui, questão mais agressiva. Vejam só. 2015. Pesquisas recentes estimam o seguinte perfil da concentração de oxigênio na atmosfera ao longo da história evolutiva da Terra. O período carbonífero, que foi entre aproximadamente 350 a 300 milhões de anos, houve uma ampla ocorrência de animais gigantes, como, por exemplo, insetos voadores de 45 centímetros e anfíbios de até 2 metros de comprimento. No entanto, grande parte da vida na Terra foi extinta há cerca de 2.050 milhões de anos, durante o período Permiano, sabendo-se que é um gás extremamente importante para o processo de obtenção de energia em diversos de energia em sistemas biológicos. Conclui-se que gás é esse que essa questão está falando, né, gente? Olha, ela mesma diz aqui, ó, concentração de oxigênio. Então, saber sobre a importância desse gás. Vamos analisar aqui o que é que o gráfico diz para passar, tá? Vejam só, essa questão é questão interpretativa. Vocês vão ter que interpretar o enunciado, tá, gente? Vejam só. Concentração de oxigênio, ó, e aqui nós temos milhões de anos. Então, de acordo com o tempo aqui, a concentração ela variou bastante. Ela aumentou bastante aqui, não foi? Lá para 300 anos, a gente viu que ela aumentou bastante e ela começou a cair aqui, olha, a partir de 200 milhões de anos. A gente viu também na questão que ela disse entre 350 a 300 milhões de anos, que foi lá no Carbonífero, houve a existência de quê? De animais gigantes, se a questão está falando, vamos interpretar, tá? E também houve lá no Permiano, houve o quê? Uma extinção, que foi 2050. Então, vamos analisar agora, tá? Já tem gente respondendo. Então, vixe, bebês, vocês estão avechados, vamos lá. A concentração de nitrogênio atmosférico se manteve constante nos últimos 400 milhões de anos, possibilitando o surgimento de animais gigantes. A questão fala de nitrogênio? Fala? Hein? Falou de nitrogênio aí? Não, então passa. Terminava, não precisa nem ler. Chegou aqui, nitrogênio. Não falou de nitrogênio, perder tempo. Não perder tempo, não. B. A produção de energia dos organismos fotossintéticos causou a extinção em massa no período Permiano por aumentar a concentração de oxigênio. Vamos lá para o período Permiano. O período Permiano ele foi 250. 250 milhões foi mais ou menos aqui. A questão está dizendo que houve o quê? Olha, aumento na concentração de oxigênio no período Permiano. E a gente está vendo que o oxigênio caiu no período Permiano. Ele vinha caindo, ó, caindo, tá? Então, a letra B está errada. Tem que interpretar, uma questão interpretativa. Olhou para a questão, vai para o gráfico checar, tá? C. O surgimento de animais gigantes pode ser explicado pelo aumento de concentração de oxigênio atmosférico, o que possibilitou uma maior absorção de oxigênio por esses animais. Vamos ver quando é que o oxigênio estava alto. O oxigênio teve alto aqui, lá nos anos de 300, mais ou menos 300 milhões de anos por aí. Nessa variação, o oxigênio estava altíssimo aqui na Terra. A questão disse que no período carbonífero, que foi de 350 a 300 milhões, houve uma ampla ocorrência de animais gigantes. Então, a letra C está batendo, tá certo? Como vocês colocaram aqui, letra C está certa, a letra C está batendo. Então, a explicação desses animais gigantes que existiram de verdade, é verdade esse bilhete, tá? Foi por conta da alta concentração de oxigênio que tinha no planeta Terra naquele tempo, tá, gente? A letra D está dizendo que o aumento da concentração de gás carbônico, nem lê, porque não está falando de gás carbônico. A letra B está dizendo que a letra E, a redução da concentração de oxigênio atmosférico no período Permiano permitiu o aumento da diversidade. Aumento de diversidade significa dizer muitos animais.
E a gente viu aqui também, se você vier para a questão, foi no período permiano que aconteceu o quê? Olha, a Terra, olha, grande parte da vida foi extinta, tá certo? Se a vida foi extinta, não tem biodiversidade, se morreu. Tem biodiversidade se tiver muitos seres vivos, tá? Então, a alternativa correta, letra C. Muito bem. Vamos ver se vocês estão agora para fechar a última, que LC já deve estar aí, tá? Então, vejam só. Vamos ver essas equações, se vocês conseguem saber quem são elas, tá? Vamos ver se vocês reconhecem. Olha para a equação 1. Quem é ela aqui? Quem é ela? Qual equação é essa? Vocês poderiam me dizer, hein, gente? Qual equação é essa? Respiração celular, fotossíntese, fermentação, ela seria o quê? Hein? E aí? Como é que eu sei? A Raíssa disse que é fotossíntese. Como é que você sabe que é fotossíntese, Raíssa? Não tem nem luz aqui, né? Nem colocaram a luz do sol entrando, é? Mas por que é fotossíntese? Veja só. Entrou água, CO2, olha, entrou CO2, entrou água, saiu glicose. Só quem faz isso, ó, e oxigênio. Então é assim, não diga eu acho, não. Diga certeza, é fotossíntese. Entrou CO2. Entrou água, saiu glicose e oxigênio, é fotossíntese, tá? É porque se tivesse a luz até aqui, ó. Luz do sol, assim aqui, luz do sol, vai matar, tá? Essa aqui é mais difícil. Nós temos aqui, vamos lá, o hidróxido de amônia, nós temos amônia, nós temos oxigênio, tá certo? A gente vai ter aqui uma substância que é produzido também a partir da reação de oxigênio e amônia, que seria um dióxido de nitrogênio, e a gente tem água, tá? Então, esse processo aqui, quem faz ele? Vamos pensar. Quem é que será que faz ele? Que pega amônia, pega oxigênio e faz outro e faz um dióxido de amônio, faz outro tipo aí de nutriente. Quem será que o ser vivo que faz isso, tá? Essa daqui, qual é essa daqui? Olha, nós temos aqui açúcar, C6H12O6 é açúcar, é glicose, tá? E aí tem um OH, significa que isso aqui é um álcool, tá? Que é o etanol. Olha, então nós temos açúcar, olha a reação química como produto. Foi produzido etanol e CO2. Que reação química é essa? É uma fermentação alcoólica. Produção de vinho é feito através desse tipo de fermentação, tá? Então, a gente já destrinchou as reações, tá? Agora vamos para as alternativas. Assinale a alternativa incorreta, tá bom? Referente às equações. A equação 1. Representa de forma simplificada um processo realizado por organismos clorofilados. A fotossíntese, quem realiza são os organismos clorofilados? Sim ou não? Coloca o ok aí, coloca para eu saber. Sim ou não? A letra A está certa ou não? Quem realiza a fotossíntese são os seres clorofilados, que tem clorofila para captar a luz do sol? A letra A está correta. A gente quer errada, tá? Só realiza a fotossíntese quem tem clorofila, tá bom? Tem que ter clorofila, que a clorofila é quem capta a luz do sol, tá? 2. Vamos lá, letra B. 2. É realizada por certos tipos de bactérias e está relacionada com a ciclagem de nitrogênio do ecossistema. A 2. E aí, vocês acham o quê dessa 2? Está certo ou errado? É realizada por certos tipos de bactérias e está relacionada com a ciclagem de nitrogênio do ecossistema. O que é que vocês acham? A 2 está certo ou errada, gente? Tem amônia. O ser vivo pega amônia, pega oxigênio, transforma a amônia em outra forma e produz um pouquinho de água também, tá? É outra reação química. A letra B tá correta sim, tá? E só quem faz isso são as bactérias, tá, gente? São as bactérias lá que a gente estudou agora no ciclo do nitrogênio, tá? As bactérias fixadoras de nitrogênio, tá? C. 2 é realizada por animais e em geral, e não está relacionada com a ciclagem de nutrientes. A 2 é o oposto da B. Tá dizendo que todo animal realiza, nenhum animal realiza isso, tá? A C está completamente errada, é a incorreta, é a questão que a gente procurava, essa desgraça, tá? A 2 só realiza a equação 2 aqui, as bactérias, tá? As bactérias nitrificantes, as bactérias fixadoras de nitrogênio. 3, representa de forma simplificada um processo conhecido, um processo anaeróbico, significa na ausência de oxigênio, tá, gente? Realizado por certos tipos de fungos e algumas bactérias que são conhecidas como leveduras, tá? Algumas bactérias também realizam, tá?
A 3 está certa. E a E está dizendo que 1, 2 e 3 se representa de forma simplificada processos bioquímicos relacionados com a ciclagem de matéria nos ecossistemas, está correto. Levedura é fungo, tá? Levedura é fungo. Se você ouvir falar o que é levedura, é um tipo de fungo. Um tipo de fungo que é o levedo, que realiza a fermentação. A gente utiliza a levedura para a produção de pães, tá? A gente utiliza a levedura para a produção de vinhos, de queijos e etc, tá certo? Beleza? Entenderam? Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É muito grande a ecologia. Não deu tempo a gente falar tudo, mas lá nos aulões a gente vai falar mais coisas, tá? Não se preocupem. Eu tenho aqui, só isso aqui para eu mostrar a vocês, são as relações ecológicas. Eu queria que vocês dessem uma lidinha, que é isso aqui, ó. Relações ecológicas são os tipos de relações entre os seres vivos. Nós temos sociedade, colônia, cooperação. Então, leiam esse resumo só para vocês entenderem o que é cada um, tá, gente? É muito importante. Relações harmônicas são boas, relações desarmônicas são ruins para os seres vivos, tá? Canibalismo, quando um come o outro, competição, predação, amensalismo. Então, leiam isso só para vocês terem mais conhecimento, tá certo? Dê uma estudada nesse slide. Qualquer coisa podem chamar. Adriele, me explica isso aqui, diga isso aqui, tá? Fiquem à vontade que eu estou aqui para isso mesmo. Reta final, a gente tem que dar apoio 24 horas a vocês, porque a gente não pode perder tempo, tá? Espero que vocês tenham gostado de aprender sobre ecologia. Realmente, eu acho que vocês gostaram, uma coisa muito importante. Tem que ser um ano todinho só para a gente falar, aprender ecologia, porque é muita coisa mesmo, tá? Mas a gente faz o que pode com o que tem, tá? Então vamos aí, vamos prestar atenção aí no ambiente e fazer a nossa parte, tá bom? Fiquem com Deus. Jefinho, meu amor, tchau, viu? Cadê você? Tô aqui. Valeu, André. Por hoje é só, tá? E vamos sair agora, que agora a LC já deve estar. E a LC, né? Que tá aí. Daqui a pouco, isso, que ele tava me chamando aqui já no WhatsApp. Já me esculhambado já. Aqui, mas... Tchau, LC. Tchau, gente. Beijo, viu? Tchau, tchau. Valeu, André. Agora, tchau, tchau.